a expectativa aí de escrever esse livro? Amém, mano. Então, esse livro aqui eu comecei a escrever ele em 2022, né? Me foi colocada essa semente. E aí comecei a escrever, digitar ele em casa, né? Passei algumas madrugadas também fazendo isso. E em 2023 eu consegui concluir ele na questão de texto, né? Tipo, encerrei. Né? Durante muitas vezes pensei em desistir, né? O meu perfeccionismo me atrapalhou muito durante esse processo. Mas em 2023, dia 15 de janeiro, né? Eu fui para a igreja qual fazia parte, a Igreja Ebenezer lá em Paulista. E mediante a um evento que sempre rola lá todo segundo sábado do mês, que é um café da manhã para líderes e pastores, eu profetizei, cara, eu disse, em um ano eu vou conseguir, ano que vem eu vou estar com esse livro na mão, né, que era 2024, e esse aqui é um modelo, né, esse aqui é um template que a gente fez, fui ontem na livraria Luz e Vida, fazer o pagamento dos 100 livros, né, a expectativa tá para 30 dias, está chegando, né, então aqui é um sonho materializado, né, você começou algo e você vê nas suas mãos algo fluindo, né, então esse livro aqui, O Ex-Desigrejado, foi o título que eu dei a esse livro, pois essa parte ex-desigrejada foi história, né, da minha vida. Passei quase 5 anos nesse estilo de vida, né, e graças a Deus consegui sair dele. Esse livro aqui, um rapaz, certo amigo meu, fez, João, eu quero divulgar teu livro, velho. O que é que as pessoas vão encontrar nele? Né? O que é que eu vou dizer para as pessoas para que eles sintam desejo? E aí eu fiz um pequeno resumo, né? Eu falei, olha, o livro Ex-Desigrejado é um livro que eu não recomendo você ler. Por quê? Porque ele é um livro muito confrontativo. E eu sei que a maioria das pessoas não gostam de ser confrontados. As pessoas querem viver no seu comodismo. Porém, eu recomendo você ler porque é por meio do confronto. O confronto é uma das melhores formas que temos para poder conseguir vencer áreas da nossa vida que queremos fugir, correr ou ocultar. Então, no momento do confronto é onde você fala, cara, eu preciso me posicionar em relação à minha fé. Eu preciso me relacionar em relação ao meu caráter. Eu preciso me posicionar em relação ao que Cristo me chamou para fazer. Então, o livro ele tende disso, em fazer um momento de confronto com o leitor, para que ele saia dessa vida conformada com o evangelho um pouco raso e ele possa de fato conduzir a sua vida a de fato para onde Deus o chamou, né? Então nele, além disso, né, dessa ideia, você vai encontrar uma biografia, né, da minha história, porém você vai encontrar muito pouco sobre mim, né? Você vai encontrar muito sobre Cristo fazendo e falando através de mim, né? Então aqui você vai ter uma história de um jovem que buscava encontrar a paz e tentava fazer isso de diversas formas, mas sempre respaldado em se satisfazer, em ser bom para ele. Então quando eu falei sobre confronto, é exatamente isso, é você morrer para si, para que Cristo possa viver. Então o livro ele vai tocar em alguns pontos, né? A gente chama também algumas feridas da nossa alma, né? E a ideia é essa, é espremer até o pus sair, até você conseguir de fato se vencer ou perder para si mesmo para que Cristo vença em sua vida e você possa viver essa plenitude por meio da vida cristã. A vida da igreja. Fala um pouquinho aí pra gente sobre a vida da igreja. Bom, a vida da igreja, ela é de extrema importância, né? É um assunto que de fato precisa estar acendido, né? Tanto dentro das congregações, quanto fora, quanto na transmissão de rádio, quanto numa live, quanto nos stories, né? Todo meio de comunicação, eu creio que essa informação ela precisa estar explanada e livre para conhecimento de todos, né? A respeito desse assunto. A vida da igreja, ela é de extrema importância, né? Um dos versículos que nos dá um respaldo para falar sobre como assim a vida da igreja, né? Tá lá em Atos 2:42, né, que é o centro, né? Eu posso centralizar aqui, que ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é sobre vida da igreja, doutrina, conhecimento. E fala aí na comunhão, isso aqui é vida da igreja, comunhão, mesa, comida, no partir do pão e nas orações. Então tudo isso tem a ver com vida da igreja, né? É uma comunidade que se ama, é uma comunidade que se senta, é uma comunidade que se relaciona, é uma comunidade que se conhece, tanto as qualidades quanto os defeitos. É uma comunidade que não deixa o outro perecer com consciência, né? Sabendo que está perecendo, né? Assim como era na igreja primitiva, nada faltava para os irmãos, eles repartiam aquilo que eles tinham. Então, a vida relacional da igreja, com esse intuito aqui, faz com que conseguimos fechar brechas, né, a qual o inimigo muito usa para de fato
denegrir a própria imagem da igreja ou entristecer algum irmão. Uma das coisas que eu gosto muito em relação à vida da igreja é o relacionamento. Eu creio que o relacionamento é a chave de tudo, né? Certa vez eu fui numa igreja muito grande, irmão, e eu fiz, cara, eu cultuei, mas eu não congreguei. Não houve vida da igreja ali, né? Eu entrei e saí, sabe? Muitas vezes, certas comunidades de fé, quando elas terminam o culto, geralmente o que acontece? Elas vão para uma pizzaria, elas vão para uma lanchonete, e ali, às vezes, na lanchonete acontece mais vida da igreja do que na igreja. Porque ali onde é que há a comunhão, há o sorriso, há a graça, há uma brincadeira, há você poder ofertar a pizza do outro, sabe? E às vezes é exatamente isso, essa vida relacional que precisamos ter dentro e fora, né? Tem como é que eu posso dizer assim? Existe uma visão chamada visão celular, eu gosto muito dela, que ela fala, é como se fosse um plano de carreira para o cristão. Você é ganho para Jesus, você é consolidado, você é discipulado e você é enviado. Ou seja, ali você vai ter um momento de relacionamento para que a pessoa possa firmar os seus pés em Cristo Jesus. Ali você vai ter um cara que vai estar te acompanhando, as suas fases, processos, ouvindo seus pecados, te ajudando nele, sabe, te fortalecendo espiritualmente. A gente chama isso de discipulado, que também tem a ver não somente de prestação de conta, mas de eu saber o que é que se passa por você. Conhecer a gaveta das tuas emoções, saber o que é que está debaixo do tapete. E esse confessar é onde acontece o confronto, é onde você de fato vai se confrontar ali para de fato você ser liberto. Então, por meio do relacionamento, da vida da igreja, acontece coisas que você fala, meu Deus, se não fosse esse irmão, geralmente aí vem os momentos de honra e de homenagem. Cara, se esse cara não tivesse do meu lado, naquele momento, se eu não conseguisse ter a confiança de confessar aquele pecado daquele irmão, hoje eu seria cativo, hoje eu seria escravo daquele pecado, mas algo me deu paz para repartir. Então isso só acontece quando há relacionamento, quando há vida, sabe? Quando há vida. E uma coisa muito importante, irmão, que a gente pode até falar depois ou logo mais, que é a missão da vida da igreja é poder fazer com que aconteça a missão da igreja. Talvez a gente daqui a pouco pode falar sobre isso, mas eu queria muito pontuar essa importância para todos os ouvintes, todo mundo que está me assistindo, entender que não adianta você apenas congregar, você está em um ambiente ali de prestação de culto ao Senhor sem ter essa vida. Se você não consegue se sentar com uma pessoa na sua comunidade de fé para abrir seu coração, que o mais indicado seria seu líder, seria uma pessoa de confiança, para que possa fazer com que as pessoas lhe conheçam, não da forma que você chegou, mas da maneira que você se encontra, né? De acordo com aquele roteiro que você seguiu por meio de ensinamentos, práticas e condutas passada pelo seu líder, né? Então eu friso esse assunto, vida da igreja, para que todos possam de fato desfrutar desse momento em relação à comunhão. Essa é a comunhão que Atos 2 nos fala, essa é a comunhão que Filipenses 2 também nos fala. Em algumas passagens, Jesus repete a expressão em verdade vos digo. Isso é usado em declarações que afirmam ou confirmam a verdade solene. No caso aqui, se a capa fosse é nós, seria na capa desse livro também existe uma verdade solene. Quero que você saiba que independente de qualquer coisa, ele está com você. A palavra confirma isso em Mateus 28:20, que diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para mim, Jesus está dizendo, em outras palavras, é nós, é nós, é nós. Então, eu consigo ver muito, assim, nessa linguagem jovem, né, o quanto Cristo ele pode ser expressado não somente de uma forma muito formal, mas também para diversos outros públicos, né, que essa formalidade às vezes não alcança. Sabe, essa linguagem é o que me move, né? Eu fui criado não num berço cristão, né? Vivia em praças e eu não tinha alguém nesse perfil que eu sou hoje para falar desse Jesus, né? De uma maneira diferente. Diferente. Eu acho interessante uma coisa, evangelista João Paulo, que essa fala, essa maneira que você lidar, é uma maneira muito boa de lidar com a juventude. Isso. É uma maneira de você trazer o jovem
principalmente o jovem que está perdido no mundo das drogas, Exato. principalmente essa juventude, né, que vive aí, infelizmente, nessas situações de vícios. Então é uma linguagem que para falar com esse público Uhum. é essencial. Exato. Então eu quero deixar meus parabéns aqui. Amém. Glória a Continue Deus. sua luta, continue sua batalha, que Deus já está lhe honrando. Amém. Augusto Luiz mandou um recado aí. Guto. Meu líder é nós, é nós, é nós. Também tem o Pedro Henrique. João, meu amigão, tu és uma bênção. O que falar aí desse pessoal? Cara, esse pessoal aí faz parte da minha história, né? É um pessoal que... O Guto, velho, eu tava até respondendo uma caixinha de perguntas esses dias. Eu disse antes, né? Tem uma fala que Jesus fala, antes de Abraão eu sou, né? Antes de Moisés eu sou. E Guto, antes de muita gente, Guto né? Foi um cara que me viu na rede social, um tempo de Facebook. Disse, aí eu fui fazer uma ação na rua, ele fez, cara, quando tu for, me chama. E aí, velho, esse bicho começou a se conectar comigo em vários... O que eu tô envolvido, ele quer estar envolvido, né? Então, Guto, Gleiciane foi, cara, uma irmãozona pra mim, né? Foi minha líder, né? Durante a célula Gênesis, até hoje, é uma pessoa que tá sempre junto comigo. Foi uma das pessoas que tá nesse livro aqui. Se você ler, você vai encontrar ela, vai encontrar algumas pessoas muito especiais que passaram pela minha vida e eu não poderia deixar de registrar, né? Então, a galera que tá falando aí, a galera é nós. O pessoal da célula é nós, que todas as quintas-feiras, às 7 horas, durante 8 meses ininterruptos, estávamos lá nos encontrando, convidando pessoas de todo tipo, velho, para estar junto, ouvindo a palavra, recebendo a oração, participando do momento de comunhão, que a gente sempre fazia o lanche, né? Às vezes era um pratão, às vezes era uma bolachinha com suco ali, mas a questão não é o alimento, mas é a unidade. E eu sou muito grato a esse pessoal, velho. Esse pessoal me inspira, né? Eles pensam que eu sou a inspiração deles, mas é tudo o inverso. Eles me inspiram, sabe? É a unidade, né? É a unidade. Fala mais uma vez aí, Evangelista João, o nome do livro, para o pessoal que está aí nos escutando pela Rádio da Família e nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. E diz aí mais ou menos quando é que está saindo aí esse livro aí e qual a livraria. Amém. Então, o nome do livro é Ex-Desigrejado, né? Esse livro aqui, ele está sendo lançado pela Luz e Vida. Eu nunca imaginei isso acontecer na minha vida, sabe? Procurei várias editoras e quando eu fui entrar em contato, falei com o João Oliveira, que é o rapaz que está responsável pela Luz e Vida aqui em Recife, o Everton, pessoas que me deram maior suporte. Eu não sabia de nada sobre livro, né? Eles viram minha diagramação, né? Eles falaram, João, tá de parabéns. Tu é o escritor que mais se envolveu na criação e construção do teu próprio livro. Eu fiz a diagramação, eu fiz a capa, eu participei do processo de registro dele, recorrigi todo o meu livro, fui fazer o pagamento, né? Então, o prazo em média desse livro ser lançado é de 30 a 45 dias. Vai ser na Luz e Vida, né? Convido todo mundo, apesar que eu preciso saber a data que o livro vai chegar para poder divulgar, mas de antemão eu vou estar registrando isso nas minhas redes sociais. Além disso, também vai ter um podcast, né, onde ele vai também fazer algumas perguntas sobre o livro, como é que foi o processo. E esse livro aqui, de fato, quando eu fui lançar ele, né, em outubro eu estava pensando em desistir. Eu disse, cara, não dá para fazer isso. É fora da minha alçada escrever um livro e lançar o livro. Eu não tenho nem estrutura nem recurso, né, mas o senhor insistiu em que eu fizesse isso. E aí eu peguei um orçamento. Disse, cara, vamos ver quanto é que é. O primeiro orçamento que eu peguei foi R$ 3.600 a R$ 4.000. Aí eu fiz meu cálculo, né, carnalmente, eu disse, meu irmão, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou lançar 100 livros, vou investir quase R$ 4.000 e o senhor me disse, olha, não é para tu ganhar dinheiro, é para tu impactar vidas. Caramba, velho. Isso me moveu, né, eu não tinha como fazer a parada acontecer. Foi quando eu comecei a me mobilizar. Comecei a vender Dudu Gourmet para os meus amigos na igreja, fazia encomenda, subia, descia, fiz uma rifa, a galera comprou. O livro não estava 100% pronto, eu fiz ele um PDF, disse que estava vendendo digital. Amigos compraram e assim eu consegui levantar um recurso, né, para poder iniciar o projeto e também uma parte dele foi onde eu consegui fazer o lançamento. Então, isso aqui é muito suor, né, o livro Desigrejado. A ideia não é fazer com que seja um desigrejado. Eu falo isso no capítulo 8, se eu não me engano. O capítulo 8. Eu falo a dor que é você viver uma vida sem uma comunhão, sem fazer parte da vida da igreja. Eu falo da dor de você crescer dentro de uma congregação, achando que é como se você estivesse sendo amigo de Jesus e brigado com a noiva a qual ele deu a vida. Não faz sentido você dizer, eu sou amigo de Cristo,
mas eu denegrindo, né? Eu falo mal, eu xingo, eu sou contra a noiva de Cristo, ou o sistema religioso. Então, eu precisei de uma ajuda de um cara, né? O pastor Paulo foi um desses caras que me ajudou a abrir meus olhos e disse, mano, você tá entendendo errado. O ferido, ele fere. E o machucado machuca. O que você tá entregando para as pessoas é o que você tá em você. E aí eu passei quase 4 anos, vamos dizer assim, sendo tratado, me diminuindo para que eu pudesse começar a crescer, né? A gente fala do bambu, o bambu ele cresce 4 anos para baixo, para depois ele começar a crescer. Então, sumi das praças, eu era um cara que evangelizava nas praças, e a turma dizia, João, cadê tu nas praças? Eu disse, olha, quando eu começar a viver o que eu prego, eu volto para as praças. Porque ali, muitas vezes, irmão, a gente é só coreografia, é só apresentação, é só show, é só demonstração, porque a vida interna é o que realmente vale, né? Não é aquilo que eu falo e o que eu faço, mas é aquilo que eu sinto. Então eu falava do amor de Cristo sem estar com o amor de Cristo, com o próximo, com a igreja. Eu dizia que Jesus é o melhor caminho, mas eu não estava conseguindo seguir o melhor caminho, que é na comunhão com a igreja e com os santos, para poder alcançar o céu. Então, eu vivi esse dilema durante muitos anos, e é algo que eu não desejo para ninguém, e é por meio desse livro também que eu tenho certeza que eu vou curar muitas feridas de pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, ou pessoas que foram feridas por conta de uma religiosidade, e o livro Redesigrejado tem por essa intenção, ajudar essas pessoas a curarem suas feridas. A gente vai agora para o último tema aqui do nosso podcast, que é o tema, né, que a gente iniciou esse podcast, que é a importância de políticas sociais através da igreja. Qual é essa importância? Fala um pouquinho para a gente. Esse assunto, irmão, ele está muito ligado à vida da igreja, né? Quando a congregação, a igreja em si, ela entender a sua importância social, a qual Cristo deve ser o centro, de alguma forma isso liga ao último ponto, né, que era falar sobre a vida da igreja. A vida social da igreja, né, politicamente, faz com que toda a comunidade se envolva com esse evangelho, não aquilo que se é ministrado ou pregado, mas aquilo que se é expressado por meio da sua vida. O próprio Billy Graham, ele vai falar que nós somos a Bíblia que o outro vê. Nós somos os sermões, sabe? Então, essa importância desse conteúdo vai trazer com que haja uma vida na igreja, e essa importância da política vai expressar para o mundo a real missão da igreja. A real missão da igreja, né, dentro desse contexto aí, ela não é simplesmente anunciar o evangelho, né? Teve até o último podcast que a menina falou de uma canção muito conhecida aqui, Para Nós Mesmos. Sabe, não é sobre isso a questão dessa visão política social que chega a impactar a comunidade, e a comunidade tem que entender o que é que a igreja quer fazer e falar para esse mundo caído e perdido. Existe uma missão. A missão da vida da igreja é fazer com que potencialize a missão da igreja. A missão da igreja ela não começa comigo falando sobre isso. A missão da igreja começa na igreja primitiva por meio dos apóstolos. Porém, não sei se vocês já ouviram falar em algum momento, né, na internet, que o Brasil ele será o celeiro dos últimos missionários que irão impactar o mundo. Ou seja, é do Brasil que possivelmente será o último avivamento. E esse assunto sobre o Brasil não foi de hoje. Se não sei se sabia, tem uma reunião que acontecia lá em 1989, a Comiban. A Comiban reunia líderes da América. Não era só do Norte nem do Sul, mas era de toda a América. Era uma reunião para falar sobre evangelismo contemporâneo, evangelismo social, político na sociedade, nas suas comunidades, na sua igreja. E o Brasil foi citado naquele momento. O Comiban era tipo Impacto de Lausanne, não sei se você já ouviu falar. Impacto de Lausanne era um contexto mais global. Era uma reunião que aconteceu na década de 80, se eu não me engano foi em 1974, onde essa reunião acontecia exatamente para fazer isso. Foi a primeira vez na Terra que conseguimos reunir 193 líderes de nações diferentes. Foi nesse Impacto de Lausanne, ou seja, a Comiban veio em média 17 anos depois com esse mesmo espírito de fazer reuniões para chorar pela igreja, para chorar pelos perdidos, para que despertassem a importância da política dentro e socialmente para a comunidade, para que elas entendessem a importância do evangelho. É tão interessante que quando o pessoal da Comiban anunciou que o Brasil seria a última nação
de onde viria o avivamento, na época, nós tínhamos apenas 10 milhões de cristãos protestantes no Brasil. Éramos a sexta ou a sétima país, nação maior com protestantes, com 10 milhões. Porém, dentro de 10 milhões, nós tínhamos apenas 1.400 missionários disponíveis para o mundo. Hoje, tem um número que é estimativa que sejamos um pouco mais de 50 milhões. Porém, missionários disponíveis para a missão da igreja, a qual a igreja tem que, a visão da igreja, como eu falei, a vida da igreja é promover a missão. Então hoje nós temos 50 milhões, porém o número de missionários disponíveis para essa vida cristã, de expandir o evangelho, ela é em média de 9 mil missionários. Ou seja, a conta não bate. 50 milhões para 9 mil. É muito pouco. Ou seja, o pessoal da Comiban, quando anunciou o Brasil, ele não tinha essa noção. O que é que a gente está falando aqui? Quando a igreja ela se torna esse número de pessoas e não o número de missionários disponíveis, é como se a gente não fosse essa resposta. Porém, eu creio muito que quando falamos do Brasil, seu último, foi muito espiritual aquela reunião, porque os números eram negativos, mas mesmo assim eles profetizaram e a gente está crendo nisso. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês, ouvintes e o senhor, tem uma boa e a má. A boa é que o evangelho já alcançou todas as nações. A má é que não alcançou todos os povos. Alcançou as nações, a gente pode perguntar, por que Jesus não voltou? Porque não alcançou todos os povos. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ele fala, olha, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Nação já alcançamos. Falta os povos. João, quais os povos que não foram alcançados? Tem um pessoal, Tulivã, se eu não me engano, o nome dessa... indígenas, né? Exatamente. Lá na Austrália tem uma ilha lá de canibais, apesar que tem uma congregação lá, uma população de cerca de 10 mil membros, mas esse pessoal não foi alcançado. Ou seja, veja a importância da política social para alcançar esse povo, para trazer para a igreja. Tem um pessoal no México, Totonoros, se eu não me engano o nome deles, é um pessoal que vive na selva, um pessoal que vive em montanhas, difícil de alcançar. Então, a resposta que precisamos dar da importância política social dentro da igreja é entender que, de fato, para que o Senhor nos chamou, para que a gente possa ser resposta para o mundo. A Bíblia vai falar que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É necessário que a gente seja tão apaixonado por Cristo de forma social, política, cristã, que a gente saia desse podcast, dessa reunião, e saia para falar de Jesus, cara. Então, quando isso estiver acontecendo, literalmente passando pelas nossas veias, a gente não só fala sobre esse tema, a gente vive esse tema, a gente se importa com esse tema, fazendo com que deixemos de ser apenas anunciantes para ser praticantes daquilo que a gente aborda em assuntos, lives, podcasts, entre outras coisas. E o evangelista João Paulo deixa aí suas considerações finais. Amém, irmão. Quero agradecer, né, por tudo. Confesso que eu estava bastante nervoso. É uma primeira experiência para mim. Tava nervoso? Tava nervoso. Pareceu. Mas assim, falar é um hábito meu, né? Tipo, gero conteúdo diário na minha página, né? Estou sempre falando com pessoas, me relaciono. É exatamente isso, a vida, né? É o contato, é se importar. É você expressar também suas dores, suas fraquezas, né? O rei Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele foi um grande rei, mas porque ele expressou e confessou suas fraquezas diante do profeta quando ele pecou, né? Então é necessário que a gente saia dessa performance do Superman, sabe? Então eu agradeço, né? Expressar aqui que eu fiquei nervoso, porque isso não me enfraquece, isso me fortalece, né? Mostra para todo mundo que acontecem essas coisas e você pode, de fato, expressar a palavra do Senhor. Então, eu sou grato pelos pontos abordados. Espero muito ter sido bênção para vocês que ouviram aqui diretamente, para a audiência, para os meus seguidores, né? Aquilo que foi posto no meu coração, com base nos pontos que você abordou aí. E fica em aberto, né? Espero vir mais vezes, quem sabe, em outro programa, ou estar com vocês em outros eventos, sabe? Escutei uma tal de cruzada, gosto de falar de Jesus, então se tiver esse negócio aí, eu quero estar no meio. Então é isso, gente, eu fico grato, espero muito, né? Eu creio que essa aqui é mais uma semente que eu estou
deixando e talvez eu colha frutos daqui a curto, médio e longo prazo, né? Não sei onde é que eu posso estar, né? Eu tô com 30 anos, Jesus começou o ministério dele com 30 anos, então eu creio que eu tenho muita coisa aí boa para chegar para minha vida, só tá começando, hein?